história, então, cara. Você era moleque, você fazia o que da vida? O que você queria ser da vida? Quando eu era moleque, cara, eu Você nasceu fazia onde? Santa Cruz do Sul. Lá mesmo? É. Cara, na transição da adolescência pra fase adulta, eu comecei a fazer esportes radicais, né? Tipo, Freestyle e BMX. Galera do BMX aí, tamo junto. BMX, a Vamos! bicicleta? Bike, É De mesmo? bicicleta, de Esportes cross, radicais ele gosta. voar de bicicleta em rampa, pular de cima de casa. Você é bom nisso daí ou não? Cara, eu era pra mim ter sido um excelente atleta, mas da transição pra fase adulta ali, que eu ingressei na vida da dependência química, né? E eu nunca tive muito dinheiro pra comprar bicicleta boa, meus amigos tinham as bikes tudo light. Top. É. Naquele tempo eram as light com as peças azul, vermelho. Sei. E eu tinha uns cacareco velho lá, a bicicleta não valia nem R$ 50. Isso me frustrava muito porque eu não tinha condições de repor peça, né? Daí um amigo me dava um pneu, outro me dava um eixo, outro me dava um aro. A bike ia quebrando, a galera ia me ajudando. Só Pô. que eu fui desistindo com o passar do tempo porque ele é um esporte um pouquinho caro, né? Mas você curtia pra caramba. E como eu não tinha muita técnica pra andar, eu ia no que os caras faziam. O cara pulava uma rampa, eu ia lá e pulava igual. É? O cara tentava se virar de cabeça pra baixo, eu ia tentar Mas fazer você a não se mesma coisa. quebrava fazendo Só O que joelho era, tá assim, olha. É. era sempre um fracasso, porque eu voava, eu via que eu tinha o dom de voar muito alto, né? Daí quando eu via que a bike voava demais, eu ejetava e largava a bike. Jogava a bike pra um lado, eu voava pro outro. Abortava a missão. Eu tenho problema em todo o corpo por causa dessa época aí. Caralho. É mesmo? De Uma- quebrar coisa? Me quebrei todo várias vezes. Quebrei a clavícula, tenho problema nos 2 pulsos, os dedos da mão são tudo quebrado. Por quê? De ficar segurando no. De cair mesmo. Caía. Caramba. De cair mesmo, cair de cabeça nas rampas. E foi a dificuldade financeira que me impediu de seguir no esporte. Anos depois de eu já ter passado uma fase bem ruim da minha vida, de 2004 a 2009 eu morei na rua, né, por causa do crack. Emagreci 25 quilos. Caramba. Mas daí nessa época eu fui preso, que eu acho que foi a salvação da minha vida. É mesmo? Porque Que pelo eu- menos te tirou da rua. Eu fiquei 1 ano preso, porque senão eu ia morrer, né? Daí depois que eu saí da prisão, eu comecei a trabalhar no caminhão do lixo. Mobilei minha casa, arrumei namorada, me casei. Comecei a ter uma vida normal de novo. Nessa época ali eu comprei minha última bicicleta. Mas quando Daí você... eu fiquei... Quando você foi preso, você estava na rua, você morava sozinho ou morava com seus pais? Como Eu que é? morava com a minha avó. Minha avó sofreu muito por causa disso. Ah, é? Muitas noites sem dormir. Ela chorava muito. E eu, como eu não tinha como reagir àquilo, simplesmente estava no automático, eu não consegui reagir a essa fase, eu tava simplesmente morrendo aos poucos, né? Mas enfim, depois que eu saí da prisão, eu saí um pouco mais gordo, saí tentando reviver de Você ficou novo, e quanto daí, tempo preso? eu fiquei 1 ano preso. 1 ano, cara. Daquele Mas foi um decidiu mudar. divisor de águas Mas como- porque me ajudou muito, eu me tornei uma pessoa muito melhor. É, porque, Porque o pessoal na- fala que nessa- na prisão você sai pior, então Não, é que eu comecei a ter valor pelas coisas, né? Eu comecei a valorizar mais minha vida, tive medo de morrer. Fiquei muito assustado lá dentro, porque eu fiquei 1 ano sem visita. Ah, é? Quem tá atrás das grades sabe que quando você tá na prisão e não tem visita, é duas cadeias que você puxa, né? Toda quarta e domingo eu olhava pra porta pra ver se a minha mãe vinha e só vinha a visita dos meus outros colegas e a minha visita nunca chegava. Fiquei 1 ano sem ver minha mãe. Você tá brincando, cara. E isso me deixou muito frustrado lá dentro, muito agoniado, muito triste. E quando eu saí de lá, eu determinei que eu não queria mais isso pra minha vida. Queria tentar dar orgulho pra minha mãe de novo, né, meu? E sei lá. Vai E dar você certo. conversou com ela quando saiu? A Ela gente, falou por que a que não gente ia? conversava muito, meu. Minha mãe nunca me abandonou. Ah, é? Ela não foi lá, mas ela sempre procurava saber como eu tava, mandava dinheiro pra mim comprar comida. Caramba. Eu abri uma lavanderia lá dentro porque eu não tinha. Empreendeu lá Como dentro. assim? Eu virei empreendedor lá dentro do lugar, eu virei, É? virei um ídolo dentro da prisão. Cara, dá pra fazer um filme disso, não dá, não? Já vamos fazer. Eu já. pensei uma maneira de fazer dinheiro lá dentro, porque todo mundo ganhava visita, menos eu. Daí eu falei com o cara que tava lá na linha de frente lá, se tinha como eu comprar 2 quilos de sabão em pó
e 2 litros de amaciante que eu queria começar a lavar as roupas da galeria toda, né? Daí eu cobrava 50 centavos pela peça de roupa que eu lavava. Caramba, cara. E eu fiz bastante dinheiro. Tinha gente que tinha visita lá e não tinha as coisas que eu tinha. Consegui Cara. muita regalia, consegui o respeito da galera. As roupas sempre iam dobradinha, tudo cheirosinho pra Porra. ser. Os caras Você não viu que- uma oportunidade eu cheguei, eu entregava tudo dobradinho, cheirinho de comfort. Cara, a que galera- legal, mano. A galera só faltou erguer um altar pra mim. Pensou, bah, o cara é massa mesmo, ele é gente fina pra caralho. E eu sempre fui muito querido nos lugares que eu entrei, né? E consegui o carisma de todo mundo É. lá. Manda pra Parei de sofrer um pouco, né? A pressão psicológica. Então você fez amigos lá dentro. Fiz amigos, Ah, cara, que fiquei bom. de boa lá. Saí bem, saí tranquilo. Daí saí de lá, frequentei reuniões. Nessas reuniões eu conheci minha primeira mulher, casei com ela. Daí comprei a minha bike, passei minha última temporada andando de BMX. Só que daí, como eu já não conseguia mais conciliar o trabalho com o esporte, eu tive que trabalhar em 2 empregos, né? Largar, né? Eu trabalhei no caminhão do lixo de dia e como motoboy de noite. Foi nessa Caramba. época que eu perdi meu dedo também. Como? Uma menina alcoolizada cortou minha frente de moto na minha primeira teleentrega da noite. Você tava de... Tava de moto, E ela de... ela de bis. Tá. Ela cortou minha frente e eu batia 100 por hora. Os dois bateram assim. Ela cortou minha frente, eu bati do lado da moto dela, cortei a bis em 2 partes. Era no cruzamento ou simplesmente Não. ela passou assim? Era a minha preferencial, Ah, era tá. uma Principal. via rápida mesmo. Sei. Eu tinha batido a 4ª marcha já. E ela cortou minha frente. E no que eu vi, eu tava com meu dedo todo o osso aparecendo. Uma banana. Caramba. A minha perna tava toda aberta, dava pra ver todo o osso do joelho. Você tava quanto por hora, mano? 100 por hora, 100 eu por hora, acredito que meu eu tava. Deus. Bati na porta de um cemitério. Até tive um sonho um dia antes com esse acidente. Sonhei com Sério? Eu sonhei com o acidente, eu sonhei que eu tava. Sonhei que tinha uma bandeja com bisturis na porta de um cemitério com meu nome dentro. E foi. Mano. E essa bandeja com os bisturi eu vi dentro do hospital. No dia seguinte ao Então era acidente. pra você ter morrido, cara. Você foi salvo, velho. Eu bati na porta do cemitério, literalmente. A porta do cemitério é aqui. Eu bati na frente do cemitério mesmo. Ah, é? Eu Você foi voei- arrastando, você bateu e foi arrastando Não, no eu chão. voei uns 30, de 20 a 30 metros de distância, eu acho. E você apagou? Não, eu saí caminhando, procurando. O quê? Saí E caminhando, ainda roubaram ele procurei meu celular, eu queria saber do meu celular e da minha carteira. A carteira parou um carro lá e roubou a carteira. Ah, você tá zoando, velho. Roubou a carteira com 30 reais dentro. Mano, cara, Ah, os Mas o caras são... documento o cara entregou pra ele. Ah. Os sem documentos... os 30 reais. Tem os 30 reais. Os documentos ele entregou na pizzaria 30 dias depois. E o celular? Ah, eu perdi meu emprego aquela época ali, fiquei sem trabalhar, fiquei sem moto. O dono da pizzaria só foi buscar a maquininha da Cielo lá no troço, nem foi ver como é que eu tava, se eu tava bem ou se eu tava pra morrer. Ah, o cara ligou um... Foda-se e falou, Sim. quero minha maquininha. Eu fiquei um bom tempo mano. sem emprego depois disso daí. Passei bastante dificuldade. Não consegui mais pagar meu aluguel. Foi aí que a minha mãe me deu a casa que eu morava nos últimos 10 anos agora. Fiquei 10 anos morando na casa que a minha mãe comprou pra mim e pra minhas irmãs, né? E nessa casa ali que eu tive meus piores momentos também. Eu tive novas recaídas. Já não praticava mais esporte. Daí eu fiquei um tempo sem trabalhar por estar com uma lesão grave no joelho, né? E ali, Mas essa lesão por causa do acidente ou do não? acidente. Daí nessa casa eu tive meus piores momentos da minha vida também. Passei muita angústia, muita tristeza, fiquei muito deprimido ali dentro. Caramba, você tem uma história... E Pô, depois pesada, disso né, eu, velho? eu surgi, a primeira coisa que eu falei pra ele, cara, vamos destruir essa casa aí. Então, mas E foi o que a gente fez. É mesmo, vocês Foi destruíram a Eu casa? destruí a casa, Meio mas a casa amaldiçoada. Ele, Eu antes fiquei disso, quase um ele ano- foi destruindo aos poucos, né? fiquei quase um ano com ela destruída, morando dentro da cozinha. Porque ela tava com a parede zoada? essas Não, coisas? Ela o soalho- dobrou pra dentro. Ela né? quebrou pra dentro, ela começou a se entortar Ah. por causa que o chão cedeu. E ela tava com o soalho e o forro podre, daí eu fiquei morando dentro da minha Dentro do cozinha, quarto, é. na esperança de arrumar ela um dia, só que esse dinheiro nunca vinha, né? Eu gastei muita grana no primeiro tempo, quando eu comecei a ganhar meus primeiros dinheiro com propaganda, eu gastava muito dinheiro com bebida e com noite, né?
Vivia na Ia noite. tudo embora. Cara, ia tudo embora. Entrava numa mão, saía pela outra. Não tinha Antes nem... de eu entrar. Eu entendeu? mal e mal tinha roupa pra usar, cara. Eu tava ganhando uma graninha Ah, legal. é? Tava ganhando Pô. dinheiro, só que eu não conseguia guardar. Daí entrou o Vinícius na parada aí, a E gente nem come... arrumar casa também, né? Sim. não ia arrumar nunca. Ele tinha feito uma vaquinha, né? É, Aí o uma pessoal vaquinha online eu ajudou fiz ele. pra pedir ajuda pra arrumar minha casa. Só que como eu tava com problema com álcool nessa época aí, eu gastei tudo também. Daí voltei pra casa sem nada. Passei um tempo bem difícil em Floripa, na região de Capão ali também. Você foi pra lá fazer o quê? Dormia Na tentar rua, né? fazer dinheiro com propaganda, só que eu ficava mais na rua do que criando conteúdo. Eu criava conteúdo um dia pra gastar na semana Putz. seguinte. Caramba. Dormi na rua alguns dias ali. Um dia eu tava na rua, no outro dia eu tava no hotel. Daí às vezes eu ficava na casa das pessoas. Pegava o dinheiro e já gastava. E Não, foi não tinha indo. programação Gastava, nenhuma. Foi indo aos trancos e barrancos. E esse ano agora, graças a Deus, a gente tá conseguindo equilibrar as Mas coisas. você tá né? naquela